Então, a partir de hoje, até a última aula, a gente vai estudar um único tipo de função, que a gente estudou funções vetoriais. Agora a gente vai estudar, a partir de hoje, funções de N variáveis. Então, hoje a gente vai primeiro apresentar essa função. O que são esse tipo de função já? Negócio de função de N variáveis. O que é isso? Como é que você estuda esse tipo de funções? Como é que você faz o domínio? Como é que você faz imagem? Como é que você faz gráfico? Então, é isso que é o assunto principal de hoje. Então, preste muita atenção, porque, como eu falei, esse assunto é o que vai permanecer até o final do curso. Então, eu preciso, nessas 20 aulas que vão se seguir a partir de hoje, que você entenda perfeitamente o que são funções de N variáveis. Então, vou começar definindo o que são funções. Vou ali para o primeiro quadro. Então, vamos lá. Esse é o novo passo que a gente está dando aqui. Funções de N variáveis. Bom, desde o início do nosso curso, eu tenho falado para vocês que o principal objeto de estudo do cálculo 2 são os espaços Rn. Porque lá no cálculo 1 você só estuda espaço que vai da reta na reta, ou um subconjunto da reta. Aqui no cálculo 2 você começa a estudar espaços no Rn, ou seja, espaços n-dimensionais. E o primeiro tipo de função que a gente viu que está relacionado a esse tipo de espaço são as funções vetoriais. O que seriam as funções vetoriais? Vou fazer aqui no cantinho. Funções vetoriais, que estava chamando de alfa, eram funções que, por exemplo, o domínio delas era um número real, mas o contradomínio era alguém que estava no Rn. Quando eu digo Rn, pode ser R2, R3, R4 e assim por diante. Então, por exemplo, o valor de entrada era um número, que a gente chamava de valor t. Então, você jogava aqui um t na sua função, só que essa função ela transformava esse valor t não em uma única função, mas como se fosse duas entradas, duas saídas, né, na verdade. Então, por exemplo, aqui você tinha uma função que poderia ser t quadrado, só que você também tinha uma segunda função, que poderia ser e elevado a t. Então, se você reparar nesse caso, o seu valor de entrada é um único número t, que pode ser 0, 1, 2, 3, 4, menos 1, π, mas o valor de saída era um par ordenado, se eu estou no R2, né? Ou seja, em cada coordenada eu tinha uma função. A partir de hoje, a gente vai simplesmente, entre aspas, inverter isso daqui. Então, agora, o valor de entrada vai ser um elemento do R2, ou do R3, ou do R4, enfim, e o valor de saída, ou seja, o contradomínio, ele vai estar só nos reais. Aí você vai dizer, poxa, professor, legal, é só isso que vai mudar? É só isso, é só esse detalhe. Poxa, então vai ser muito fácil, né? Vai ser fácil, mas talvez não como você está imaginando, porque só essa inversãozinha vai mudar muita coisa mesmo. Por isso que a gente vai ficar 20 aulas aqui falando só desse tipo de função, calculando o limite derivada integral para esse tipo de função. Mas tá, então, como eu falei, nesse novo tipo de função, e eu vou voltar a chamar de f, que nem lá no cálculo 1, agora o meu domínio vai ser um conjunto do R2. Ou pode ser um subconjunto do R2 ou o próprio R2, tanto faz. Nesse caso, eu vou colocar aqui o próprio R2. Então, imagina que você tem uma função que vai do R2 nos reais. Ou seja, para essa função ela poder te dar um valor de saída, o seu valor de entrada tem que ser o elemento do R2. O elemento do R2 é sempre um par ordenado, então é sempre uma dupla. Então, nesse caso, eu vou chamar essa dupla de dupla XY. Então, ó, se você fornecer essa dupla para a sua função, essa função vai transformar essa entrada que você deu para ela em uma saída. Essa saída vai ser um elemento dos reais, ou seja, vai ser um número, vai ser um escalar. Por exemplo, isso daqui, ó, f de xy é igual a x quadrado mais y quadrado. Isso aqui é um tipo de função de n variáveis. Nesse caso,
é um tipo de função de duas variáveis. Ou seja, a nossa função principal, que é a função f, ela depende de duas variáveis, não mais de uma única variável. Ah, professor, mas como é que eu trabalho com isso daqui? Gente, é fácil. Então, ó, se você quer achar um valor de saída para essa função, você vai ter que dar um valor para x, só que também um valor para y. Então, por exemplo, digamos que você tem x igual a 1, y igual a 2. Para essa função aqui, para esse exemplo, se eu colocar esse paraordenado no valor de entrada, então o que eu estou dizendo? Que x igual a 1, y igual a 2. Aí você vem aqui e calcula. Onde está o x? Está aqui. No lugar do x eu coloco 1. No lugar do y eu coloco 2. Vai ficar 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que vai dar 5. Ou seja, olha o valor de saída. Foi um único número. Diferente daquele tipo de função aqui, ó, que quando eu dava um valor para t, ele me dava dois números. Me dava um número aqui e um número aqui. Ele me dava um paraordenado. Agora é o contrário. Eu forneço dois números para ele e ele me dá um único número como valor de saída. Deu para entender, gente? Então, essa diferença ela é simples. Ela é simples. Né? Você só está invertendo o valor de entrada e valor de saída. E aqui você poderia ter infinitos pontos para calcular aqui. Por exemplo, professor, e se o x for 0 e o y for menos 1? Pode? Pode. Aí você vai colocar no lugar do x o 0, no lugar do y o menos 1. Aqui vai ficar 0, aqui vai ficar 1 positivo. Então, no final, essa função vai lhe dar como valor de saída o número 1. Aí, antes que você pense, nossa, professor, mas esse tipo de função é estranho, né? Nunca vi um tipo de função assim. Na verdade, o que você mais viu na vida são funções assim, de invariáveis. Ou seja, você quer calcular alguma coisa, ó, pensa aí. Você quer calcular uma coisa, mas normalmente aquilo que você quer encontrar, que você quer calcular, não depende de uma única variável. É normal que isso que você queira calcular dependa de mais de uma variável. 2, 3, 4. Né? Às vezes você quer calcular que eu quero saber em quanto tempo eu chego na universidade. Lá de casa até aqui. E você quer encontrar esse valor. Só que não depende de uma única variável. Vai depender do trânsito, vai depender do clima, se está chovendo, se não está. Então, vai depender de muita coisa. Vai depender do ônibus, se vai chegar no horário, se não vai. Então, você percebe que na sua vida, né, na vida real, quando você quer calcular alguma coisa, é normal que isso que você quer calcular dependa de vários fatores. Então, essa coisa que você quer calcular nada mais é do que uma função de mais de uma variável, que depende de mais de uma variável. Outro exemplo bem simples. Digamos que você quer calcular a área de um retângulo. A área de um retângulo. Você tem aqui um retângulo. Esse retângulo tem uma base e tem uma altura. Aí eu peço para você calcular a área desse retângulo. Você vai falar, beleza, você sabe calcular a área de retângulo. A área é igual a base vezes a altura. Não é isso? Eu posso dizer, então, que para eu calcular a área de um retângulo, eu dependo de duas informações. Quais seriam? A base e a altura? Sim. Então, eu posso dizer que a minha área é uma função que depende de duas variáveis. Quem são as variáveis? A variável b, que é a base, e a variável altura. Então, por exemplo, se eu falasse assim para você, olha, calcula a área de um retângulo de base 2. Pense que eu peço isso para você. Calcula a área de um retângulo de base 2. Você ia conseguir calcular a área? Não. Por quê? Porque eu só te dei uma informação. Eu só te dei a informação da base. Eu não te dei a informação da altura. E a área é uma função que depende de duas variáveis. Então, se eu só te der uma das variáveis e querer que você calcule para mim, você não vai conseguir. Vai ficar faltando a outra variável. Então, para você ver, isso aqui é só um exemplo de uma função que depende de mais de uma variável. Tem a função volume, enfim. Eu poderia parar aqui e dizer vários exemplos para vocês dessas funções. Função juros simples, por exemplo, você quer calcular os juros simples. Você tem o capital, você tem a taxa de juros, você tem o período, você tem 3 variáveis, só para uma função que é juros simples. Enfim, então, a gente poderia parar a aula aqui e falar 1000 exemplos, mas eu só quero que vocês entendam que tipo de função é essa. Então, deu para entender quais são esse tipo de função? Ok. Então, a partir daqui,
a gente vai começar a estudar algumas características para esse tipo de função. Por exemplo, como é que calculo o domínio de uma função desse tipo? Você tem que saber calcular. Como é que eu calculo o gráfico? Como é que eu faço o esboço do gráfico dessa função? Isso você tem que saber. Então, é importante que você saia daqui hoje sabendo calcular gráficos de funções de n variáveis. Tudo bem, gente? Então, esse é o objetivo principal da aula de hoje. Seria eu apresentar para vocês as funções de n variáveis e saber trabalhar com elas. Principalmente, saber esboçar o gráfico. Principalmente. Isso é o principal. A gente vai ver lá na parte final da aula. Então, fique aqui até o final, que eu preciso que você saia daqui sabendo desenhar um gráfico de uma função de duas variáveis. Falo Rn, mas claro, nós desenhar, a gente vai desenhar de duas variáveis só, né? Pois bem, então vamos aqui para os nossos slides. Chegamos na aula 10, onde nós vamos ver essas funções de n variáveis. E essa aula está dividida em 3 partes. Vou primeiro ver alguns conceitos básicos com vocês. Depois a gente vai ver o que são curvas de nível. Gente, isso aí é muito interessante. Outra coisa, você tem que sair daqui também sabendo o que são curvas de nível. Mas claro que para fazer o gráfico de uma função, você tem que saber o que é curva de nível. Pois bem, então, primeiro, a definição. Então, aqui, ó, uma função f de n variáveis a valores reais. Uma função é uma regra, né? Então, só que nesse caso é uma regra que associa a cada elemento do Rn, é que eu tenho um elemento do Rn, né, x1, x2 até xn, ou seja, n variáveis aqui, ela associa esse elemento a um único elemento real, que nesse caso eu estou chamando de z. Então, é até normal, quando você pega uma função f de xy, você chamar ela de z. Z igual a f de xy e trabalhar com ela. Então, isso é a definição. Como eu falei, alguns exemplos de funções de n variáveis. Você tem o exemplo da área, ou seja, por exemplo, a área de um triângulo agora. O que é a área de um triângulo? Ela é base vezes altura dividido por 2. Mas esse é um exemplo de uma função que depende de duas variáveis. A variável base e a variável altura. Acabou. Outro exemplo é o volume de um paralelepípedo. Para você calcular o volume, você precisa de 3 variáveis. Comprimento, largura e altura. Se você tem essas 3 variáveis, você consegue calcular o valor desse volume. Só isso. Tá? Agora, vamos ver como é que calcula, ou melhor, como é que eu sei qual é o domínio de uma função de n variáveis. Então, nesse caso, gente, o domínio, ou eu vou dizer para vocês qual é o domínio, que nem no cálculo 1. No cálculo 1, ou eu digo qual é o domínio, ou se eu não disser nada, então você pressupõe que o domínio é o maior conjunto possível. Tudo bem? Exemplo, se eu tiver essa função aqui, ó, f de xy é igual a 4x mais y menos 5. Então, o domínio dela é todo o R2. Aqui tem uma característica importante, uma diferença importante do cálculo 1. Já vou comentar no quadro com vocês. Vamos olhar aqui. Olha só. No cálculo 1, até fazer essa diferença importante aqui sobre domínio. Ó, como era lá no cálculo 1, gente? No cálculo 1, você tinha uma função f. Ela tinha um domínio. E o contradomínio eram os reais. No cálculo 2, você vai ter uma função que a gente está chamando de f também. Ela vai ter um domínio. E o contradomínio são os reais. Então, ó, percebe que a priori não tem diferença nenhuma aqui. Porque o contradomínio é o mesmo. Aqui são os reais, aqui são os reais. A diferença está no domínio. Porque lá no cálculo 1, esse domínio aqui, ó, esse domínio da função, era um subconjunto dos reais. Então, por exemplo, você tinha uma função lá, sei lá, f de x igual a 1 sobre x. Qual é o domínio dessa função aqui, gente? Todos os reais menos o zero. Se eu fosse fazer um esboço do domínio dessa função, o que eu ia fazer? Eu ia colocar uma reta aqui, ó, uma reta. Ó, essa reta aqui é a reta dos reais. Só que eu sei que para essa função, o x não pode ser zero. Aí eu vinha aqui onde estava o zero, colocava uma bolinha aberta no zero,
e preenchia o resto da reta. Então, por exemplo, isso daqui seria um exemplo se eu fosse esboçar o domínio de uma função cujo domínio é um conjunto dos reais. Então, o esboço dela seria assim. E se a minha função fosse assim, ó, 1 sobre raiz de x. Então, o x ele não pode ser nem zero, mas também não pode ser negativo. Então, nesse caso, como é que seria o esboço desse domínio? O esboço, ó, eu colocaria a reta aqui, a reta, e o domínio seria só a partir de zero, sem contar o zero. Então, o domínio seria daqui para cá. Isso no cálculo 1. E no cálculo 2? No cálculo 2, a diferença é que o meu domínio ele é um subconjunto do R2. Eu coloquei R2, mas é do Rn. R3, 4, 5, mas está fazendo com R2 primeiro. Então, agora, o domínio da minha função f é um subconjunto do R2. Então, por exemplo, se você tem essa função aqui, ó, f de xy igual a x² mais y². Eu te pergunto, aqui você está vendo alguma restrição para x ou para y? Tem alguma raiz quadrada? Tem alguma fração que isso aqui está no denominador? Não tem nada, né? Então, se isso aqui não tem nenhuma restrição, então o que você vai falar? Que o domínio são todos os reais? Não, você vai falar agora que o domínio é todo R2. Então, o seu domínio já é um subconjunto do R2, só o domínio. Então, se eu fosse fazer um esboço do domínio dessa função, eu ia ter que fazer aqui o plano cartesiano. E quem é o domínio aqui? É todo plano. Então, eu farei isso aqui, ó. Então, o meu domínio aqui é todo plano. Já acabou. Professor, me dê outro exemplo aí. Tá bom. Se eu colocasse assim, ó, f de xy igual raiz de x mais raiz de y. Bora fazer assim. Olha esse exemplo aqui. Agora, eu tenho alguma restrição, gente, para o meu domínio? Tenho, né? Quais são as minhas restrições? O x pode ser negativo e o y também não. Como é que eu escrevo isso? Eu escrevo assim, ó, domínio de f é igual ao conjunto dos pontos x, y que pertencem ao R2, porém, são esses pontos tais que x e y tem que ser maior ou igual que zero. Aqui eu poderia separar, poderia colocar x maior ou igual que zero e y maior ou igual que zero, tanto faz. Tá, mas se eu fosse fazer um esboço desse domínio, como é que ficaria agora? Lembrando, o meu domínio é um subconjunto do R2. Então, se eu for fazer um esboço desse domínio aqui, a primeira coisa que eu vou desenhar é o plano cartesiano. Se o meu domínio fosse um subconjunto do R3 e eu precisasse fazer um esboço dele, eu ia precisar desenhar o espaço tridimensional. Então, aqui, ó, eu vinha aqui, ó, faria o plano cartesiano. Me ajudem aqui. Qual parte do plano cartesiano faz parte do domínio dessa função aqui? Por exemplo, o segundo quadrante faz parte do domínio dessa função? O que vocês acham? Não, porque aqui o x é quanto? O x é negativo. O terceiro quadrante faz parte desse domínio? Não, também, porque o x é negativo e o y também. E o último quadrante, o quarto, faz parte? Não, porque o y é negativo. Então, nesse caso, quem seria o domínio? Só o primeiro quadrante. Então, você viria aqui, ó, e só achurava o primeiro quadrante. Só que o x e y podem ser zero? X e y pode ser zero? Pode, né? Então, também você poderia colocar aqui essas retas. Olha, até aqui, né? Você poderia colocar, porque aqui também... Não, aqui não. Acho que eu já falei besteira. Então, ó, aqui no plano cartesiano, você ainda colocaria esta parte aqui, ó, daqui para cá. Porque bem aqui o x ele é zero, pode, e o y é positivo. Nessa outra semi-reta aqui, o x é positivo, pode, e o y é zero. Então, seria essa parte daqui. Deu para entender, gente, a diferença? Então, toda vez que eu falar para você, faça um esboço do domínio da minha função. Você tem que ver onde está o domínio dela, se é um subconjunto do R2 ou do R3. E aí você vai desenhar em cima desses conjuntos. Aí agora você entende, bora voltar aqui para o slide. Agora você entende
Por que que nesse exemplo que eu coloquei, f de xy é igual a 4x mais y menos 5, por que que o domínio é todo R2? Primeiro, porque tem alguma restrição aqui para xy? Não tem. Se não tem e a função é de duas variáveis, então o domínio é todo R2. Aí como é que você representaria isso? Você ia desenhar o plano cartesiano e ia achurar todo o plano. Simples assim. Bom, bora ver se a gente entendeu mesmo. Então, bora fazer aqui, ó. Trouxe logo 4 exercícios para determinar o domínio da minha função. E, principalmente, vai desenhar esses domínios. Ó, começando com o primeiro exemplo. Eu trouxe logo 4 exercícios para a gente treinar bastante, tá? Que isso aí é muito importante. Então, você tem f de xy igual a raiz x² mais y² menos 1. Vamos fazer esse primeiro. Nesse caso, você tem uma função de duas variáveis. E aqui, gente, tem alguma restrição? O que seria uma restrição? Um denominador, uma raiz de índice par, um log. Tem alguma restrição aqui? Tem. O quê? Uma raiz. Qual é a restrição? Dentro da raiz, não pode ser o quê? Negativo. Ah, professor, quer dizer que o x tem que ser maior que zero? Não. Tudo que está dentro da raiz, ó, tudo que está dentro tem que ser maior que zero. Tudo. Então, nesse caso, você vai considerar, ó, tudo isso daqui. Quem está dentro da raiz, que é todo esse pessoal aqui, tem que ser maior ou igual que zero. Essa é a restrição, porque eu tenho uma raiz quadrada. Então, nesse caso, para eu achar o domínio, eu tinha que fazer x² mais y² menos 1, que é o que está dentro da raiz. Tudo isso aqui junto tem que ser maior ou igual que zero. Então, isso aqui, todo esse pessoal junto tem que ser maior que zero. Aí daqui você pode ajeitar um pouquinho, né? Você pode escrever assim também. x² mais y² maior ou igual que 1. Né? Só fiz somar um dos dois lados. Então, para que essa função faça sentido, quando você somar x² mais y², esse valor tem que ser sempre maior ou igual que 1. Porque isso vai garantir que aqui dentro não vai sair no final um número negativo. Como é que você escreve isso? Você pode escrever assim, ó. Domínio de f é igual ao conjunto dos pontos x, y que pertence ao R2, tais que, aí você coloca essa condição que você achou. Qual é a condição? x² mais y² é maior ou igual que 1. Só isso, professor? Só isso. Isso aí é meio sem graça. É. O mais legal é desenhar. Então, vamos fazer um esboço desse conjunto aqui. Gente, esse conjunto aqui, ó, ele é o conjunto dos pontos x, y que pertence ao R2. Então, você já sabe que ele é um subconjunto do R2. Então, na hora que você for desenhar esse domínio, você vai fazer primeiro o quê? O plano cartesiano. Fez o plano cartesiano? Agora eu vou representar, de alguma forma, essa restrição. Como é que eu vou fazer isso? Ah, professor, eu vou ter que sair calculando de um por um aqui e ver até que isso aqui dê maior ou igual que 1? Calma, tem um jeito mais fácil. Olha só, toda vez que a gente trabalhar com uma igualdade, se você quer enxergar o gráfico dela, você pode primeiro trabalhar com a igualdade. Mesmo que aqui fosse maior, não tivesse esse maior ou igual, ainda assim você olhava primeiro para a igualdade, porque a igualdade vai fazer você enxergar geometricamente o que está acontecendo. Então, por exemplo, se nesse caso eu tivesse uma igualdade, então seria x² mais y² igual a 1. Isso seria a equação do quê? De uma circunferência. Qual é o centro da circunferência? A origem, o 0, 0. Quanto é o raio dessa circunferência? É 1. Então, a primeira coisa que você vai fazer é vir aqui no plano cartesiano e desenhar essa circunferência de centro na origem, raio 1. Então, você viria, desenhava bem aqui, ó. Pronto, desenhei. Esse pessoal aqui, gente, que está em cima da circunferência, são os pontos que, quando você faz essa continha aqui, ó, x² mais y², isso dá igual a 1. Só que esse meu subconjunto, ele permite não só esses pontos, mas também todo mundo que faz isso aqui, ó, x² mais y² maior que 1. No caso do maior, eu estou considerando os pontos que estão aqui do lado de fora
ou do lado de dentro? Se eu quero maior que 1, o que vocês acham? Lado de fora, que são os pontos cuja distância até a origem é maior que o raio. Então, ó, como é que eu represento esse conjunto aqui? No caso maior, eu vou achurar essa parte de fora da minha circunferência. Essa é a minha resposta. Esse é o domínio da minha função. O que eu estou querendo dizer com isso, gente? Olha lá, vamos interpretar geometricamente. Ah, professor, quer dizer que se eu pegar qualquer ponto aqui dentro, sem ser em cima da circunferência, aqui dentro, então aqui eu não vou poder jogar na função? É isso mesmo, você não vai poder. Nem a origem eu vou poder jogar na função? Não. Quer ver? Ó? Joga a origem aqui, ó. Pega esse ponto que é a origem e joga na função. A origem, o x é 0 e y é 0. Quanto é que vai dar isso aqui? Raiz de menos 1. Dá para calcular a raiz de menos 1 se eu quero valores reais no final? Não. Então, por isso, ó, o que eu estou dizendo aqui? Todo mundo que está dentro da circunferência não faz parte do domínio. O pessoal que está fora dela e em cima dela fazem parte do domínio. Acabou. É isso. Vamos para o segundo exercício agora. Qualquer dúvida pode me perguntar, tá, gente? Até porque, como eu disse, eu quero que vocês saiam daqui entendendo esses gráficos que a gente está fazendo aqui, esses esboços do domínio. Vamos lá. G de xy é igual a raiz quadrada de 9 menos 9x² mais y². Vamos fazer essa questão. Perceba que, nesse caso, para essa função, a restrição é a mesma. Por quê? Porque eu tenho uma raiz quadrada, uma raiz de índice par. Então, se eu quero analisar o domínio da minha função, eu vou olhar para a restrição. Qual é a restrição? O que tiver dentro da raiz de índice par não pode ser negativo. Então, eu vou pegar tudo que está aqui dentro da raiz, ó, tudo isso daqui, e eu vou exigir que esse pessoal seja maior ou igual que 0. Mesma coisa que eu fiz anteriormente. Então, vai ficar 9 menos 9x² mais y². Tem que ser maior ou igual que 0. E agora eu vou trabalhar com essa equação. Aí, ó, isso aqui vai ficar 9 maior ou igual que 9x² mais y². O que eu posso fazer aqui? Posso dividir todo mundo por 9. Vou dividir todo mundo por 9. Aqui se eu divido por 9, que é positivo, eu não mudo o sinal da minha equação. Não mudo. Então, aqui vai ficar 1 maior ou igual. Aqui vai ficar só x². E aqui vai ficar mais y² sobre 9. O que eu posso fazer? Ó, vocês concordam comigo? Se eu quiser passar, eu quero que esse aqui seja o primeiro membro, vou ter que escrever assim, ó, x² mais y² dividido para 9. 9 é a mesma coisa que 3². Só que aqui, quando eu for colocar o 1, eu não posso colocar maior ou igual, porque aqui, ó, eu troquei. Então, aqui tem que ser menor ou igual. Ah, professor, se eu quisesse ficar só com isso daqui? Pode também, não tem problema. Isso daqui já é a minha restrição. Então, eu já poderia escrever: domínio da minha função g são os pares ordenados x e y que pertencem ao R2, tais que, ao invés de eu colocar isso daqui, eu colocarei isso daqui. Acabou. Mas, como eu falei, nem me interessa tanto você escrever isso daqui. Me interessa. Mas, como eu já escrevi e agora vai ficar meio repetitivo, o que mais interessa agora mesmo é fazer o meu gráfico. Quando eu digo gráfico, é o que vai representar o meu domínio, não é o gráfico da função em si, tá, gente? Eu vou fazer o esboço do domínio da minha função. Então, essa função tem duas variáveis. Então, para eu fazer esse esboço, eu tenho que fazer no plano cartesiano. Então, está aqui o plano cartesiano. O que eu faço? Se isso aqui fosse uma igualdade, eu teria x² mais y² sobre 3² igual a 1. Isso é equação do quê? Que a gente já viu aqui várias vezes. Da elipse. Da elipse, porque eu tenho aqui, ó, dividido por 3², né? Então, isso aqui é uma elipse. Onde é que está o centro da elipse, nesse caso? O centro está no 0, 0. Também, o centro está no 0, 0. Então, eu viria aqui. O centro está aqui no 0, 0. Aí, olha, eu vou olhar
para o denominador de x. Que é o denominador de x? É 1 ao quadrado. Então, em x, a partir do centro, eu vou marcar uma unidade. Uma unidade para a esquerda, uma unidade para a direita. Já no y, olha quem é o denominador. É 3 ao quadrado. Por isso que eu fiz questão de colocar no lugar do 9, 3 ao quadrado. Então, em x, a partir do centro, opa, em x não, em y, a partir do centro, eu vou andar 3 unidades, para cima e para baixo. Aí vamos dizer que o 3 está aqui em cima, menos 3 está aqui embaixo. E agora eu vou fazer a minha elipse. Então, minha elipse seria algo mais ou menos assim. Aqui é 3, aqui é 1. Isso daqui é a minha elipse, tá? Ou seja, é quando, no lugar dessa desigualdade aqui, eu tenho uma igualdade. Só que não é só a elipse, porque são os pontos, tais que x² mais y² sobre 3², não é só igual, mas também menor que 1. Se eu estou considerando menor também, então eu quero os pontos que estão dentro da elipse ou fora dela. No caso, lembra, ó, é menor. Quando é menor, é dentro. Normalmente, pelo menos como a gente está vendo aqui, né? Menor sempre é o dentro e maior é fora. Né? Então, nesse caso, ó, os pontos dentro da elipse. Você pode dizer, professor, mas se eu tiver em dúvida, o que eu posso fazer? Digamos que na hora da prova, não lembro se o maior é dentro, o menor é fora, no caso da elipse, no caso da circunferência. Não lembro. O que eu faço? Vou te dar uma dica. Usa a origem. No caso, usa a origem, né? Por exemplo, aqui, ó. A origem, ela não fazia parte do meu domínio. Mas digamos que você não sabia disso ainda. Você não sabe disso. Aí, então, você pegava a origem, que é 0, 0, e jogava na sua função. Quando eu joguei a origem aqui, deu raiz de menos 1. Pode ser raiz de menos 1? Não. Ah, então aí você vai, a origem não faz parte. E a origem está dentro. Então é o pessoal que está fora. Deu para entender o raciocínio? Aqui é a mesma coisa. Ó. Você está em dúvida. Ah, não sei se é o pessoal que está dentro da elipse ou fora. Ah, eu vou usar a origem como ponto de partida. Coloca a origem aqui, ou seja, 0x, 0y. Vai ficar raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Deu certo? Deu. Então, no caso, é os pontos de dentro. Que, nesse caso, fazem parte do meu domínio. Terminamos mais uma questão. Vocês têm alguma pergunta? Está tranquilo esse assunto? Você tem uma pergunta? Você pode vir aqui no microfone rapidamente, aproveitar aqui. Aí você diz seu nome, seu curso e a sua pergunta. Olá, meu nome é Alan, de Engenharia de Telecomunicações. E uma dúvida simples é, quando no caso ali a circunferência ou a elipse não faz parte do domínio, como que isso fica representado? Olha, Alan, você fez uma excelente pergunta, viu? Até porque já é para ter comentado isso. Eu esqueci, que bom que você perguntou. Então, olha, o Alan fez uma pergunta interessante. Se quando você está trabalhando com a desigualdade aqui, eu não tivesse o igual, tivesse só menor. E aí, como é que a gente faria, né? Nesse caso, se a mínima igualdade não está valendo, mesmo assim você faz os mesmos passos. Né? Você desenha a sua elipse, normalmente, pega os pontos que estão dentro. Só que nesse caso, como a igualdade não conta, quer dizer que os pontos que estão na elipse não contam. Aí como é que você representa isso graficamente? Você vai fazer aqui, ó, ao invés de uma linha contínua, você faz uma linha aqui, ó, em pedaços. Isso que você vai fazer. Aí com isso você está falando que essa fronteira aqui, ela não faz parte do domínio. Agora, se a sua fronteira tiver uma linha contínua, né, não tiver tracejado aqui, aí é porque faz parte do domínio. É assim que representa. Com uma linha contínua ou com uma linha assim, pontilhada, tracejada, é assim que você faz. Tudo bem, Alan? Muito obrigado pela sua pergunta, Alan. Palmas para o Alan pela pergunta dele. Porque essa pergunta, eu precisava falar disso, só que eu realmente esqueci. Né? Então, que bom que o Alan perguntou aqui para a gente. Bom, então vamos fazer agora o terceiro exercício. Então, é a mesma coisa, determina o domínio da função, só que agora é a função h. A gente vai fazer lá no primeiro quadro. Você já pode fazer no seu caderno também. Essa daí é interessante, tá, gente?
Exemplo 3 é uma função que está chamando de h, é o log natural de menos 4x² mais y² mais 4. Agora a gente vai analisar o domínio desta função. Nesse caso, eu já não tenho mais raiz quadrada, nem raiz de índice par. Eu também não tenho um denominador, mas eu tenho uma função log. As funções log, elas têm uma restrição. Qual é, gente? Dentro do argumento, ou seja, dentro desse parênteses aqui todinho, esse valor, ele pode ser negativo? Não. Ele pode ser zero? Não, também. Então, ele tem que ser o quê? Positivo. Então, nesse caso, qual é a restrição? O que está aqui dentro do argumento tem que ser positivo. E não importa a base do log. Pode ser log de base 10, base 2, mas isso daqui tem que ser maior que zero. Então, é isso que eu vou usar como referência para eu poder achar o meu domínio. Eu vou olhar para o que está dentro do log e vou dizer, olha, o que está dentro do log, que é menos 4x² mais y² mais 4, tem que ser maior que zero. Aí eu vou mexer nisso daqui até eu perceber que figura geométrica isso está me dando. Então, primeiro, eu vou deixar só o x e y aqui desse lado. Vai ficar menos 4x² mais y² maior que menos 4. Maior que menos 4. Aí agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou dividir todo mundo por menos 4. Tá? Eu vou dividir todo mundo por menos 4. Só que cuidado, eu estou dividindo por menos 4. E isso aqui é uma desigualdade. Então, se eu estou dividindo por um número negativo, essa desigualdade ela vai inverter. Então tá, vamos lá. Menos 4x² dividido por menos 4. Menos 4 com menos 4 vai dar só 1. Vai ficar x². x². Aqui vai ficar y² dividido por menos 4. Eu posso escrever assim, ó, menos y² dividido por 4. Né? É a mesma coisa, só que esse menos eu coloquei aqui na frente. Tanto faz. Aí aqui vai inverter, ó, vai ficar menor. Menos 4 dividido por menos 4 vai dar 1 positivo. Menos com menos vai dar mais. Está aqui. Obtive essa inequação. Eu quero enxergar que tipo de figura geométrica é essa, que lugar geométrico é esse. Aí você pode ver, bom, eu já sei que no lugar do 4, eu posso escrever 2 ao quadrado. E aí, gente, se isso aqui fosse uma igualdade, isso aqui seria uma circunferência? O que vocês acham? Sim ou não? Não, não é circunferência. Ah, pessoal, é uma elipse, então, porque tem esse dividido por 2 ao quadrado? Parece, mas não é. Porque aqui, ó, o y está negativo. Se fosse positivo, aí era uma elipse. Que isso, então? Não é circunferência, não é elipse. Que figura geométrica é essa? É uma hipérbole, tá? É uma cônica. Então, dever de casa, a pessoa não lembra o que é hipérbole, não lembra das cônicas, pesquise lá, cônicas, aula de cônicas, geometria analítica, lá no ensino médio. Aí você vai estudar elipse, você vai ver a elipse, você vai chamar circunferência. Tá, então como eu estava falando, isso aqui, gente, é uma hipérbole. Uma hipérbole. A pessoa não faz ideia do que é uma hipérbole. Eu não vou dar uma aula de hipérbole agora, não tem como eu parar a aula para dar aula de hipérbole. Então, eu vou passar dever de casa para vocês, tá? Dever de casa, estude hipérbole. Lembrando que é uma cônica. O que é cônica, gente? É quando você tem digamos, um plano cortando um cone. Você tem cortando o cone, depende de como ele cortar, você vai ter lá a circunferência, você vai ter elipse, você vai ter a parábola, se for paralelo com a geratriz, você vai ter a hipérbole, enfim. Isso é o que você vai ter que revisar um pouquinho. Mas tá, para a gente hoje, o que interessa então? Digamos que, mas eu não lembro o que é uma cônica. Mas o que eu preciso saber da característica de uma hipérbole para poder fazer esse gráfico aqui? Vamos lá. Bom, primeiro você já sabe que o domínio dela está no R2, né? Já que é só função de duas variáveis. Então, vou desenhar aqui o plano cartesiano. Olha só, gente. Nesse caso, você tem que estar de olho quem é o negativo, quem é o positivo. Porque a hipérbole, ela vai ter essa característica aqui, ó. Ela vai fazer
ela é como se fosse um desenho duplo, né? Ela tem aqui e ela tem aqui. Isso aqui é uma hipérbole. Tá? Só que pode ser que a sua hipérbole ela corte ou o eixo x ou ela corte o eixo y. Tá? Então pode ser que ela seja, no caso, deitada aqui na horizontal. O que vai definir se ela vai cortar o eixo x ou o eixo y? É quem é o positivo, tá? Quem é o positivo. Então, no caso, quem é o positivo aqui é o x. Então, ela vai cortar aqui o eixo x. Então, no caso, a nossa hipérbole ela vai ter esta figura aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês. Onde é que ela vai cortar o eixo x? Ela vai cortar o eixo x aqui, ó, em menos 1 e 1. Por quê? Porque, ó, quando o x é 1, pega esse pontinho bem aqui, ó. O x é 1, y é 0. Vem para cá. X é 1, y é 0. Vai ficar 1 ao quadrado igual a 1. Lembrando que a hipérbole eu estou considerando como se fosse igual a 1. Tá? Primeiro eu estou considerando igual para poder fazer o desenho. Agora que eu vou considerar o menor ou maior. Nesse caso é menor. Então eu vou pegar os pontos que estão dentro ou fora. Dentro. Então são esses pontos aqui, ó. Ah, professor, se eu não soubesse, usa a origem como referência. Coloca a origem aqui, ó, 0x, 0y. Vai ficar 0 menor que 1. 0 é menor que 1? É. Então, são os pontos de dentro. Só que, nesse caso, ó, vai acontecer o que o Alan perguntou. Eu não tenho igualdade, não é menor ou igual. O que significa que a hipérbole, ela não está aqui. Não está. E aí, o que eu faço? Para representar que a hipérbole não faz parte do domínio. Aí, nesse caso, eu não deixo uma linha contínua. Ó, aqui eu estou fazendo com o dedo mesmo, né? Mas você já poderia fazer sem ser uma linha contínua. Então, ó, estou dizendo que a hipérbole necessariamente não faz parte do domínio, o que faz parte são os pontos que estão aqui dentro. Alguma dúvida, gente? Dá para revisar aí o x? Ah, pessoal, mas e esse 2 aqui, onde é que ele representa? Ele vai representar na inclinação aqui, tá, gente? Porque, no caso, como aqui é 2, então a hipérbole ela ficou mais assim, né? Ela ficou mais fina, digamos assim. Se fosse 1, ela seria, digamos, um pouco mais larga aqui a hipérbole. Mas isso é uma coisa que você ainda vai revisar. Isso também tem a ver com a reta. Y é igual a 2x, que é como se fosse uma assíntota aqui para essa nossa hipérbole. Enfim, mas esse que é o gráfico e, nesse caso, esse é o domínio da nossa função. Vamos agora para o último exemplo dessa parte de domínio. Você tem uma pergunta? Você pode vir aqui no microfone, que a sua pergunta pode ser muito importante. Ó, já é a segunda pergunta hoje só no microfone. Acho que a gente vai bater o nosso recorde. Diga seu nome, seu curso e a sua dúvida. Meu nome é Felipe Matheus, Engenharia Sanitária e Ambiental. Eu só não entendi a parte do domínio dessa hipérbole. Se ela é menor do que 1, não era para ser todo o gráfico de 1 para todo o eixo negativo? Olha, Felipe, você fez uma boa pergunta, tá? De fato, eu entendi seu raciocínio. Você falou assim, professor, mas tem que ser menor que 1, então não era para ser de 1 para cá? Esse raciocínio, estaria certo se eu tivesse no cálculo 1, por exemplo, que o domínio está na reta. E no final eu achasse assim, por exemplo, x menor que 1. Só isso. Então você teria uma reta, o 1 aqui e o pessoal todo mundo menor que ele. Só que aqui, no cálculo 2, tem uma função de duas variáveis. Então não é só o x que tem que ser menor que 1. É o x ao quadrado menos y ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Isso tudo aqui tem que ser menor que 1. Ou seja, você tem que pegar os pontos aqui do plano cartesiano, os pontos, que quando você joga os valores deles aqui, tem que dar menor que 1. Aí, por exemplo, vamos pegar esse ponto bem aqui, ó. Vamos pegar o ponto menos 2 em x, 0 em y. Teoricamente, como eu desenhei aqui, ele não faz parte do domínio. Bora ver se ele não faz parte mesmo. No lugar do x, eu vou colocar menos 2. No lugar do y, eu vou colocar 0. Então, aqui vai zerar. Menos 2 ao quadrado vai dar 4 positivo. 4 positivo é menor que 1? Não. Então, por isso que esse ponto não faz parte. Ele não satisfaz essa equação. Deu para entender agora? Então, esses pontos que estão aqui, ó, são os pontos que você pegar esse ponto bem aqui. Digamos que esse aqui é o ponto meio em x, 4 em y. Joga meio aqui, joga 4 aqui. Na hora que você fizer a conta, vai dar um valor menor que 1. Vai satisfazer. Deu para entender? Sim. Então, qualquer ponto vai satisfazer. Qualquer ponto fora não vai satisfazer. E aí você pode trabalhar aí, ficar jogando pontos aqui, que isso realmente vai comprovar o que a gente está falando aqui. Tá bom?
Obrigado, Matheus, pela sua pergunta. Excelente também. Palmas. Felipe Matheus, né, de Engenharia Sanitária. Muito bom. Estou gostando. Isso é bom porque, como eu falei, esse é um dos mais importantes do nosso curso inteiro. Então, preciso que vocês entendam. Então, qualquer dúvida, podem perguntar, tá? Muito bem, olha, mais uma pergunta no microfone, a gente vai bater nosso recorde. Então, espera, ó, aqui, sala 8, né? Se precisar fazer alguma pergunta. Tá, vamos lá para o último exercício. Dessa parte, porque ainda tem muito exercício para hoje. Muito exercício legal, inclusive. Vamos lá, exercício 4. Bom, eu não pretendo pular nenhum exercício, tá, gente? Porque eu acho que todos eles são importantes. Se não der para fazer tudo hoje, a gente faz na semana que vem, o que sobrar. Aí eu tenho u x, y e z igual a raiz quadrada de 9x² mais y² mais z² menos 9. Olha só, nesse último exemplo de domínio, você tem agora uma função, estou chamando de função u, e ela depende de quantas variáveis agora? Ela depende de 3 variáveis, x, y e z. O que significa que na hora que você for desenhar o domínio dela, só o plano cartesiano vai ser suficiente para você? Não. Você vai precisar desenhar quem? O espaço, o R3. Então, só o domínio dela é uma figura, é um objeto do R3. Só o domínio dela. Tá? Então, é isso que a gente vai ver. Pois bem, aqui a restrição, ó, você vai perceber que o raciocínio é o mesmo. Você tem uma raiz, essa raiz é índice par, uma raiz quadrada, então dentro dela tem que ser maior que zero. Então, vou colocar tudo que está aqui dentro como se fosse maior que zero. Então, vou exigir aqui, ó, 9x² mais y² mais z² menos 9, isso tudo tem que ser maior que zero. Vou ajeitar isso daqui, vai ficar 9x² mais y² mais z² maior que 9. Aí você já espera, né, o que eu vou fazer aqui, vou dividir todo mundo por 9. Só que agora é 9 positivo, então não vai alterar o sinal aqui da minha equação, não vai alterar o sentido. Então vai ficar x² mais y² sobre 9, que é 3², mais z² sobre 9, que é 3², maior ou igual que 1. Se isso aqui fosse uma igualdade, isso aqui ia me dar o quê? Ia me dar uma esfera? Sim ou não? Não, parece uma esfera, mas não é. Por quê? Porque tem esses denominadores aqui, ó. Se fosse lá no R2, vamos ignorar esse z, isso aqui seria uma circunferência? Não, seria o quê? Uma elipse. No R3, isso aqui vai ser o quê? Algo parecido com elipse, né? Mas é isso mesmo, a gente vai chamar isso aqui de elipsoide. Então, nesse caso, é uma elipsoide. É como se fosse uma esfera, só que mais achatada. Porque no eixo x, ela vai até 1 e menos 1, mas no eixo y e z, ela vai de menos 3 a 3. É como se fosse uma esfera, só que meio achatada. Eu não vou desenhar, mas eu vou colocar no GeoGebra, para a gente ver, pelo menos. Aí a gente vai comentar um pouquinho sobre esse domínio. Vamos aqui para o GeoGebra rapidamente. E aqui, ó, eu posso colocar, deixa eu ir para a folha 3D, né? Porque só aqui na 2D não vai ser suficiente. Então, 3D. Ó, eu vou colocar a equação. Ó. É 9x² mais y² mais z² igual a 9. Ó. Então, isso daqui é a nossa elipsoide. Se você olhar para ela no plano YZ, ela vai te dar uma circunferência de raio 3. Agora, se você olhar no plano XZ, ela te dá uma elipse. Ó, pode ver que em X ela vai de menos 1 a 1, em Z ela vai de menos 3 a 3. A mesma coisa, ó, se você olhar aqui no plano XY, no plano XY ela também vai te dar uma elipse. Ó, X vai de menos 1 a 1 e no eixo Y vai de menos 3 a 3. Então, esse aqui é o nosso elipsoide. Só que lembrando que não é só igual a 9, é maior ou igual a 9. Então, são os pontos que estão no elipsoide e os pontos que estão fora do elipsoide. Então, esse que seria o nosso domínio. Então, aqui o domínio são os pontos x, y, z, que pertencem ao R3, tais que
eles fazem parte aqui da elipsoide ou estão fora dela, do lado de fora, do lado externo da elipsoide. Bom, então agora que todo mundo entendeu direitinho, né, o que é esses domínios, vamos para a nossa segunda parte da aula, que é falar de curvas de nível. Gente, isso aqui também é interessantíssimo e muito importante também. Então, ó, considere f de x, y uma função de duas variáveis. A partir de agora, a gente só vai considerar funções de duas variáveis, tá? Só de duas variáveis. Porque na hora que eu for desenhar o gráfico, para eu conseguir desenhar o gráfico, essa função tem que ser de duas variáveis. Eu não ia conseguir desenhar um gráfico de uma função de três variáveis. Por quê? Porque em uma função de três variáveis, o domínio já está no R3. Então, se fosse fazer o gráfico, eu precisaria de algo no R4. Aí, por isso que eu não ia desenhar. Mas para esse tipo aqui, eu consigo desenhar o gráfico. Então, vamos lá. Considere uma função de duas variáveis e o conjunto de todos os elementos que estão no domínio da minha função, tais que a minha função assume o valor de uma constante, é chamado de curva de nível. Em outras palavras, o que é uma curva de nível K? São os pontos que fazem parte do domínio, tais que, nesses pontos, a imagem da função é igual a K. Nossa, pessoal, está muito confuso isso daí. Calma, já vou te explicar no quadro, vai ficar mais fácil a gente entender. Ó, vou até usar esse exemplo que está aqui. Essa função que já está aqui mesmo. Vamos falar aqui de... Vamos falar aqui de curvas de nível. Pronto, vamos aqui para o quadro agora. Olha só, gente, o que são curvas de nível? Para você entender o que é curva de nível, você tem que entender o que é o domínio da nossa função. Por isso que a gente só falou de domínio. Então, por exemplo, para esse tipo de função aqui, qual é o domínio dela? Vamos lá, me ajudem aqui. Qual é o domínio dessa função f? Qual é o domínio dessa função f? R2. Por quê? Porque não tem nenhuma restrição. Eu não disse nada, então o domínio dela é todo R2. Agora eu te pergunto, qual é a imagem dessa função? Agora confundi um pouco, né? Bom, primeira pergunta que eu faço para vocês. A imagem, ela também é um subconjunto do R2? Sim ou não? A imagem é um subconjunto do R2? O que vocês acham? Primeira pergunta que eu faço para vocês. A imagem, ela é um subconjunto do contradomínio. Sim ou não? Sim, né? A imagem é um subconjunto do contradomínio. Segunda pergunta. Quem é o contradomínio dessa função aqui? Quem é o contradomínio dessa função? Quando a gente faz aquilo lá, aquilo que eu coloco por cima aqui, ó, f, nesse caso o domínio é todo R2, de R2 até... Quem é o contradomínio aqui? São os reais. O contradomínio aqui são os reais. Então, a imagem, ela é um subconjunto dos reais. Tá? É um subconjunto dos reais. Porque o valor de saída é sempre o número. Tá, então nesse caso aqui, qual é a imagem dessa função aqui? Dessa função, tem como sair o número 0, por exemplo? Tem, né? Só colocar x igual a 0 e y igual a 0. Tem como sair um valor positivo daqui? Tem, qualquer valor positivo. Agora daqui, tem como sair um valor negativo? Não, não tem. Porque aqui, esse é sempre maior igual a 0, esse aqui também. Isso aqui é uma soma. Então, a imagem dessa função aí, ó, vão ser os reais não negativos. Então, eu coloco reais, esse maisinho significa que são os reais não negativos. Tudo bem, gente? Ok. Mas não é nem isso que eu ia falar. Eu quero falar de curva de nível. Então, ó, digamos que eu tenho essa função, o domínio dela é todo R2. Então, se eu pedisse para você, faça um esboço do domínio da minha função, o que você ia fazer? Você ia desenhar o plano cartesiano, e aí ó, você ia achurar todo o plano, porque você estaria me dizendo que qualquer ponto aqui do plano cartesiano faz parte do domínio da minha função. Está correto, é isso mesmo. Agora, veja bem,
olha só o que eu vou te perguntar. Digamos que eu não quero todos os pontos do domínio, não quero todos. Eu quero apenas os pontos do domínio cuja imagem da minha função é igual a 1. Olha a minha pergunta. Eu não quero todos os pontos do domínio. Eu quero apenas os pontos que me dão uma imagem igual a 1. Ou seja, o que eu estou exigindo agora é que a minha função f de x, y seja igual a 1. Mas quem é a minha função f de x, y? É x² mais y² igual a 1. Então, 2 pontos do meu domínio. Quais são os que satisfazem essa minha condição? Então, eu coloquei uma condição agora. Eu quero os pontos do domínio que satisfazem essa equação aqui. Mas essa equação aqui, gente, é a equação do quê? Circunferência de raio quanto? Raio 1. Então, ó, eu posso dizer que de todo o domínio, se eu pegar qualquer ponto da minha circunferência de raio 1, e jogar na minha função, ela vai me dar sempre a mesma imagem. E qual é a imagem? É 1. Tá? Então, essa circunferência que eu desenhei aqui, eu chamo ela de curva de nível 1. É a minha curva de nível 1. Essa circunferência aqui é a minha curva de nível 1. Por quê? Qualquer ponto que eu pegar dela, a imagem da minha função é 1. Deu para entender, gente? Então, aqui, ó, eu poderia jogar qualquer outro valor. Poderia jogar, vamos colocar o nível 2, por exemplo. Não, nível 4. Então, ó, f de xy igual a 4. Ou seja, eu quero todos os pontos do meu domínio que quando eu jogo na imagem da minha função me dá o valor 4. Mas quem é a minha função? A minha função é x² mais y². Então vai ficar x² mais y² igual a 4. Mas isso aqui me dá que figura? Uma circunferência. Só que agora qual é o raio dela? Raio 2. Então vem aqui, ó. Faço uma segunda circunferência. Só que agora de raio 2. Essa primeira curva de nível que eu fiz aqui é quando o meu K, que está chamando, K é o nível, tá? O nível que eu escolhi aqui foi igual a 1. Então, quando eu escolhi K igual a 1, me deu essa circunferência de raio 1. Para eu obter essa circunferência de raio 2, quanto teve que ser o meu nível, gente? Nesse caso aqui, quanto foi o K que eu escolhi para me dar uma circunferência de raio 2, nesse caso? Foi 4. Não foi 2, foi 4. Eu tive que escolher, ó, o nível igual a 4. Então, olha só, presta atenção no que eu estou falando. O domínio da minha função é todo R2. Mas dentro do meu domínio, eu tenho essa circunferência aqui. Essa circunferência é uma curva de nível 1. Então, qualquer ponto que eu pegar dela aqui, a imagem da minha função vai ser igual a 1. Essa segunda circunferência aqui é a minha curva de nível 4. Então, qualquer ponto que eu pegar aqui e jogar na minha função, o valor vai ser sempre igual a 4. Nível, você pode entender como se fosse uma altura também. Ou seja, enquanto você estiver caminhando nessa curva de nível laranja, você vai estar sempre na mesma altura. Qual é a altura? Altura igual a 1. Se você decidir caminhar dessa curva de nível e passar para essa outra curva de nível, você vai estar subindo, porque a altura vai estar aumentando. Porque nessa circunferência aqui verde, o nível ou altura já não é mais 1, já é igual a 4. Então percebam que, na verdade, ó, olha onde eu estou querendo chegar. Isso no final da aula ainda, né? Mas já estou adiantando para vocês. Cada curva de nível te dá como se fosse a altura. Então, enquanto você está caminhando nessa curva de nível laranja, você está sempre na mesma altura. Altura igual a 1. Se você está caminhando na circunferência verde, você está sempre na mesma altura, só que agora uma altura maior. Altura 4. Então, essas curvas de nível, elas vão nos ajudar a enxergar o gráfico da nossa função. Porque, ó, quanto mais eu ficar caminhando nessa direção, por exemplo, aqui, ó, é como se eu estivesse subindo a montanha. Eu estivesse aumentando
o nível aqui da minha curva, como se estivesse aumentando o meu nível. Então, imagina que você está numa montanha, só que você não quer subir nem descer. Se você não quer subir nem descer, você tem que caminhar em cima da curva de nível que você está. Quando você caminhar em cima da curva de nível, você vai estar sempre na mesma altura. Você não vai precisar fazer um esforço de ficar subindo e descendo. Isso é muito comum, gente, até no reino animal. Tem muitos animais que vivem em montanhas, na hora que eles vão pastar, eles sempre fazem isso conforme a curva de nível. Porque eles não querem gastar energia. Não querem ficar, vou ficar subindo e descendo. Não, querem manter sempre na mesma altura. Então, para gastar menos energia, eles vão fazendo um desenho, e quando você olha, digamos, de cima, você vai ver que onde ele pastou, te deu exatamente uma curva de nível. Ele pastou, pelo menos tentou pastar, sempre na mesma altura, para não ficar subindo e descendo e gastando mais energia. Então, essas curvas de nível é que vão nos dar a altura daquela minha curva. E claro que essas alturas, se eu for combinando elas, isso vai me dar um gráfico de uma função. Deu para entender o raciocínio aqui? Professor, mas as curvas de nível sempre vão ser circunferências? Não. Curva de nível pode ser qualquer curva. Pode ser reta, pode ser hipérbole, pode ser elipse, pode ser parábola. Enfim, é uma curva. Pode ser qualquer tipo de curva. Nesse caso, foram circunferências. Detalhe, outra observação. E se eu quisesse a curva de nível 0 para essa função, k igual a 0. K igual a 0. Ou seja, x² mais y² igual a 0. Isso aqui vai me dar uma circunferência? O que vocês acham? Não. Mas vai me dar algum ponto do domínio isso daqui? Vai, um único ponto. Qual é o único ponto que satisfaz isso daqui? O 0, 0. Então, isso aqui também é uma curva de nível? É. Mas quem é a curva de nível agora? É o ponto, é a origem. Então, vem aqui, a origem, só esse pontinho aqui também é uma curva de nível. Curva de nível 0. Gente, para esse caso aqui, uma outra observação. Faria sentido eu perguntar para vocês qual é a curva de nível menos 1? Faria sentido eu perguntar assim, gente, façam para mim a curva de nível menos 1, ou seja, x² mais y² igual a menos 1. Nesse caso, faria sentido? O que vocês acham? Não. Por quê? Porque aqui não existe, nenhum ponto que vai dar negativo. Professor, então na hora que eu for fazer curva de nível, eu só vou usar valores positivos? Não é isso que eu estou falando. Você vai usar valores conforme a imagem da sua função. Então, nesse caso, quem era a imagem? Não era os reais não negativos? Então, na hora que você for escolher valores para as curvas de nível, você vai escolher valores não negativos. É isso que você vai fazer. Tudo bem, gente? Se a imagem fosse todos os reais, aí tudo bem. Você poderia escolher qualquer valor, que positivo, negativo, nulo, tanto faz. Mas sempre olhe para a imagem, para na hora que você for fazer as curvas de nível, você não se confundir. Tudo bem? Então vamos fazer agora alguns exercícios de curvas de nível. Antes eu queria mostrar algumas imagens para vocês, mas é dentro do que a gente acabou de falar. Então, se eu fizer um gráfico mostrando várias curva de nível igual a 0, curva de nível 1, 2, 3, menos 1, menos 2, isso eu chamo de mapa de contorno. Então, por exemplo, nesse caso aqui, cada elipse que vocês estão vendo é uma curva de nível. Então, por exemplo, vamos dizer que essa curva de nível aqui é de nível 1, essa daqui é nível 2, essa aqui é nível 3, nível 4, nível 5. Então, cada elipse está em uma altura diferente. Estão percebendo? Cada elipse está em uma altura diferente. Por que isso vai me ajudar a fazer o gráfico da minha função? Porque se eu fosse pegar cada elipse e colocasse num espaço tridimensional, colocasse a elipse na altura que ela deveria estar, isso vai me dar um gráfico. Olha só. Olha aqui. Estão entendendo? Por exemplo, então essa elipse aqui está nessa altura aqui, por exemplo. Essa elipse aqui está nessa altura aqui. Então, se eu fosse combinar todas as curvas de nível na altura onde elas deveriam estar, isso vai formar o gráfico da minha função. Aí aqui vocês já estão vendo que o gráfico desse tipo de função já não é mais uma curva. É o quê? É uma superfície agora. Agora, os gráficos dessas funções vão ser superfícies. Olha outro exemplo. Aqui, gente. Olha aqui. As curvas de nível, elas são circunferências nesse caso. Por exemplo, essa circunferência menor, olha qual é o nível dela, 45. Significa que a altura dela, aqui em cima, a altura dela é a altura 45.
Já nessa circunferência maior, olha qual é a curva de nível. Curva de nível 20. Quer dizer que aqui eu estou numa altura menor do que aqui, aqui mais para o centro. Nesse caso, ó, eu estou descendo de altura. Então, aqui, ó, essa circunferência menor, a altura era 45. Já nessa maior, a altura é 20. Então, perceba que nesse caso aqui, não necessariamente, quanto maior a circunferência, maior a altura. Não necessariamente. Depende da sua função. Nesse caso aqui, ó, a circunferência menor vai ter maior altura e a maior vai ter menor altura. E aí eu vou formar este gráfico. Pois bem, então, vamos fazer aqui agora 3 exercícios sobre isso. Então, tem 3 funções e eu vou ter que fazer um esboço das curvas de nível. Vou usar aqui o último quadro mesmo. Exercício 1, f de x, y igual a menos x mais y menos 1. Vamos fazer aqui o esboço das curvas de nível para essa função. Primeira coisa que eu pergunto para vocês, qual é o domínio desta função? F de x, y igual a menos x mais y menos 1. Qual é o domínio? R2, porque não tem nenhuma restrição. Qual é a imagem dessa função aí, gente? Como é? É o R2, de novo? Não é R2. Não esquece que a imagem é um subconjunto dos reais. O conjunto do domínio são os reais. Então, aqui, são todos os reais que tem a imagem? Sim, nesse caso, sim. Você pode assumir valores positivos, negativos. Ó, é só fazer o y igual a 0. Faz o x variar, vai dar qualquer valor negativo. Agora coloca o x igual a 0, faz o y variar até mais infinito, vai dar qualquer valor positivo. Enfim, nesse caso a imagem são todos os reais. Na hora que eu for fazer as curvas de nível, eu poderia escolher curvas de nível, valores negativos ou positivos ou 0, tanto faz. Tá, mas nesse caso, numa questão dessa, como é que eu devo proceder? Primeiro, lembra, eu vou considerar uma curva de nível assim, geralzona. Então, eu ainda não escolhi nenhuma curva de nível, nenhuma. Então, eu vou pegar minha função, que é menos x mais y menos 1. Na hora que eu for fazer as curvas de nível, eu vou ter que igualar isso daqui a alguma constante. Pode ser constante 0, constante 1, menos 1, tanto faz, depende da imagem da minha função. Então, como eu já sei que eu vou ter que igualar isso aqui a uma constante, eu vou primeiro colocar k. Então, ó, digamos que eu esteja procurando uma curva de nível k. Então, eu igualei a k. Então, dependendo do k que eu colocar aqui, eu vou ter uma equação desse tipo. Primeira coisa que você pode observar é se você consegue isolar o y na equação. Primeira coisa que você deve se perguntar, será que eu consigo isolar o y na minha equação? Nesse caso, eu consigo isolar o y, gente? Sim ou não? Consigo isolar o y, né? Então, ó, isolando o y, vai ficar y igual a x, né, x positivo, mais k, que já estava aqui o k, mais 1. Por que eu indiquei para vocês isolar o y? Porque quando você isola o y, você consegue talvez enxergar uma função real, que nem você já estava acostumado do cálculo 1. Então, por exemplo, ó, você tem y igual a x mais k mais 1. Gente, k é constante, tá? K é uma constante. É 1, é 2, é 3, é menos 1, é constante. Então, se eu te perguntar, qual é o gráfico dessa função aqui? Qual é que você vai me dizer? Isso aqui é uma parábola? Isso aqui é uma função real? Isso aqui é uma parábola? É uma reta. Crescente ou decrescente? Crescente. Crescente. Tá? Então, pronto. Então, agora, você já sabe que as curvas de nível para essa função são retas crescentes. Então, agora, o que falta você fazer? Colocar aqui no plano cartesiano. E vamos agora sim, vamos escolher alguns valores para k.
Por exemplo, k igual a zero. Se o meu k for igual a zero, qual é a minha reta? A reta x mais 1. Não é isso? Aí eu venho aqui, ó, e faço a reta x mais 1. Aqui cortando o 1 e o menos 1. Essa reta aqui é a minha curva de nível para k. Deixa eu fazer de outra cor. Essa reta aqui é a minha curva de nível para k igual a zero. Agora vai colocando outros valores. Coloca k igual a menos 1. Se o k for menos 1, vai ficar menos 1 mais 1 vai zerar, né? Aí vai ficar y igual a x. Então você vai ter uma reta cortando a origem. Ó, então isso aqui é outra curva de nível, só que agora para o nível k igual a menos 1. Então, ó, gente, nesse caso aqui, vamos lembrar do cálculo 1 daquelas primeiras aulas. Se eu colocar valores de k positivos, eu não vou estar deslocando essa minha reta, não vou estar fazendo um deslocamento vertical. Vocês lembram disso, desse deslocamento vertical? Então, ó, pensa que eu estou deslocando a reta. Eu tinha a reta x mais 1, que era essa reta aqui, aí eu coloco k igual a 1. Eu vou deslocar ela uma unidade para cima. K igual a 2, 2 unidades para cima. Então, no final, esse k aqui, isso vai ficar deslocando a minha reta para cima e para baixo. É isso que ele vai fazer. Então, como vão ser minhas curvas de nível? Vão ser sempre retas. Aqui, ó, retas. Tá? Só que cada reta dessa está numa altura diferente. Tudo bem? Aqui é a altura 0, aqui é a altura menos 1, aqui é a altura menos 2, aqui é a altura 1, aqui é a altura 2. Então, isso aqui seria o nosso mapa de contorno. Agora, imagina na sua mente como seria o gráfico disso. Pensa em várias retas, só que em alturas diferentes. E combina elas. Pega essa reta aqui e coloca na altura 0. Depois pega essa aqui, menos 1. Depois menos 2, menos 3. Diminuindo a altura, né? Aqui é o 0. Aí depois menos 1, menos 2. Aqui 1, 2, 3. Combinando isso daqui, vai te dar que tipo de superfície? Você consegue imaginar? Se você pegar várias retas, só que subindo e descendo, isso vai te dar o quê? Um plano. Né? O que é um plano? São várias, se você pegar cada corte, são várias retas, só que subindo e descendo. Então, o gráfico disso daqui seria um plano. Ele não me pediu o gráfico, então só coloquei aqui as curvas de nível. Vamos para o segundo exemplo. Exemplo 2, g de xy é igual a x² mais y. Vamos resolver essa questão agora. Ele quer as curvas de nível. Então, o que eu faço? Eu vou pegar essa função, que é x² mais y igualar a uma constante k. Nesse caso, eu consigo isolar o y? Consigo. Então, vai ficar y igual a menos x² mais k. Gente, vamos ignorar o k por enquanto. Que tipo de gráfico é esse daqui? É uma parábola, né? Concavidade para onde? Concavidade para baixo, que aqui é negativo. Então, ó, você vem e eu vou desenhar essa parábola. Eu vou desenhar quando k é igual a 0. Quando k é igual a 0, eu tenho só menos x². Então, como é esse gráfico? Uma parábola com cavidade para baixo, cortando a origem. Tá aqui, ó. Isso aqui é uma curva de nível quando o meu k é igual a 0. O que vocês acham que vai acontecer quando eu colocar aqui k igual a 1, k igual a 2, k igual a 3? O que vai acontecer com essa parábola? Eu vou deslocar ela. Para cima ou para baixo, se for positivo? Para cima. E se o k for negativo, vou deslocar ela para onde? Para baixo. É isso que eu vou fazer. Então, ó, as minhas curvas de nível vão ser parábolas assim, ó. Aqui é a mesma coisa. Então, ó, cada parábola dessa é uma curva de nível. Isso aqui k igual a 0, k igual a 1, k igual a 2, k igual a 3, menos 1, menos 2, e assim por diante. Então, essas são as curvas de nível para esse tipo de função. As curvas de nível, elas vão se tocar em algum momento? O que vocês acham? Ó, porque estão vendo que as coisas não estão se tocando. Mas pode considerar se tocarem?
Não. Por quê? Porque se duas curvas de nível se tocarem, eu estou dizendo que para o mesmo ponto eu tenho dois valores de saída. Isso não pode acontecer numa função. Né? Para cada ponto tem que só ter um valor de saída. Então as curvas de nível elas não vão se tocar. Elas vão ficar assim, ó. Tá? Então isso aqui são nossas curvas de nível. Vamos para o último exemplo dessa parte. E aí a gente vai para a parte principal de hoje, que é gráfico. Vamos fazer o exercício 3 agora. Nós temos uma função h, ela é 4x² mais y². Vamos resolver essa questão. Então, ó, aqui eu tenho essa função, eu vou pegar 4x² mais y² igual a k. Esse é o primeiro passo. Nas questões anteriores, eu perguntava para vocês se eu poderia isolar o y sem problema nenhum. E antes, a gente podia isolar o y facilmente, porque eu não tinha y², eu tinha só y. Então, é só deixar onde ele estava mesmo e passar o pessoal para o outro lado. Só isso. Aqui eu já tenho y². Dá para isolar esse y? Dá. Só que vai ficar k menos 4x², raiz quadrada, mais ou menos raiz quadrada. Então, provavelmente eu vou ter mais trabalho, nesse caso, se eu for tentar isolar o y, até por conta desse quadrado aqui. Então, eu não vou fazer isso. Então, aqui eu vou usar uma outra estratégia. Qual outra estratégia que eu vou usar? Que é uma estratégia que parece simples, talvez até forçada, mas vai nos ajudar muito. Olha o que eu vou fazer. Nesse caso aqui, eu vou escolher valores para cá. Vou escolher valores. K igual a 1, K igual a 2, K igual a 4. Aí eu quero observar se cada vez que eu escolher um valor de K, se eu vou obter alguma regra de como são essas figuras. É isso que eu quero saber. Então, por exemplo, vamos tentar K igual a 0. Vou escrever assim. Para K igual a 0. Bom, se eu tiver K igual a 0 aqui, qual é o único valor que eu posso ter para isso aqui zerar, gente? É o 0, 0. Então, qual é a curva de nível K igual a 0? Eu já vou desenhando aqui. Ó, no caso do K igual a 0, a curva de nível é só a origem. Então, vou colocar aqui a origem. Está aqui. Pronto, já achei do K igual a 0. Não preciso nem fazer mais nada. Bora escolher outro valor para K. Bora escolher K igual a 1. Para K igual a 1, olha como é que vai ficar a minha equação. Vai ficar 4x² mais y² igual a 1. Isso aqui é a equação do quê? De uma elipse. Isso aqui é a equação de uma elipse. Ó, lá do outro lado já tem um 1. Tinha que estar esse 1 mesmo. Só que aqui, gente, eu tenho que saber quanto é a distância em x e quanto é a distância em y. De y eu já sei, é 1, né? Porque y² é a mesma coisa que sobre 1². Então, a distância vertical é 1. Mas qual é a distância horizontal no eixo x? Porque esse carinha aqui não tinha que estar no denominador para eu saber qual é a distância? Tinha, né? Mas olha só, vocês concordam comigo que isso daqui é a mesma coisa que isso daqui, ó, x² dividido por 1 sobre 4. É ou não é? Se eu pegar, ó, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Sim ou não? Sim. Porque se eu for pegar esse aqui e dividir por esse, eu vou conservar esse e multiplicar pelo inverso desse. Aí eu volto para cá. Não é verdade? Então, isso é igual a isso. Então, vai ficar assim. Só que tem um detalhe. Aqui embaixo tinha que estar alguma coisa ao quadrado para eu poder dizer quanto é a distância horizontal. Não tem problema. Já vai aparecer um quadrado aqui, ó. Já vai aparecer. Porque isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. x² dividido por 1 sobre 2 ao quadrado. Pode ver, ó. Quanto é 1 sobre 2 ao quadrado? Vai ficar 1 sobre 4, que é o que já estava aqui. Que é a mesma coisa que isso aqui. Aí mais
y ao quadrado igual a 1. Pronto, agora eu já sei. Qual é a distância? Primeiro, o centro dessa elipse é a origem. Já está aqui a origem marcada. Qual é a distância em x? É meio. Qual é a distância em y? É 1. Então, bem aqui, ó, digamos que 1 está bem aqui. Marco aqui 1 e menos 1. Agora, em x, eu vou marcar metade disso. Então, vou marcar aqui e aqui. E essa daqui seria a nossa elipse. Isso para o nível K igual a 1. Agora, vamos escolher um outro nível. Vamos escolher, deixa eu ver, eu escolhi K igual a 1, vou escolher K igual a 4. No caso de K igual a 4, vai ser até mais fácil, ó, que vai ficar 4x² mais y ao quadrado igual a 4. Vou dividir todo mundo por 4. Quando eu faço isso, vai ficar x² mais y ao quadrado sobre 2 ao quadrado igual a 1. Ó, como esse foi mais fácil, porque aqui é uma elipse também, a distância horizontal é 1 e a distância vertical é 2. Então, no caso, vai ficar uma outra elipse, só que agora, esse aqui é K igual a 2. Já deu para perceber que conforme for aumentando o valor de K, eu vou tendo elipses cada vez maiores. Então, essas aqui são as curvas de nível da nossa função. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Tudo bem, então vamos para a última parte e mais importante da aula de hoje, que é a parte de gráficos. Bom, na verdade, nessa parte de gráfico, a gente vai juntar tudo que a gente fez até aqui e só acrescentar alguns detalhes. Então, vamos lá. Primeiro, o que seria o gráfico de uma função de duas variáveis? Estou considerando uma função de duas variáveis. Então, o gráfico de uma função de duas variáveis é o conjunto dos pontos que estão no espaço, ou seja, estão no R3, tais que z é igual a f de xy. Isto é, quem é o gráfico? O gráfico é um subconjunto do R3, tais que x e y fazem parte do domínio da minha função e z é a imagem da minha função. Então, o gráfico da minha função, nesse caso, é uma superfície, que é o que a gente já estava esperando conforme a aula ela foi se desenvolvendo, né? A gente já esperava por isso. Então, ó, por isso que o gráfico aqui, ó, o gráfico de uma função de duas variáveis vai nos dar uma superfície. Então, por isso que agora os gráficos estão mais interessantes para a gente, né? Vamos lá. Como é que você consegue esboçar o gráfico de uma função de duas variáveis? Primeiro, gente, que fazer um esboço desse não é fácil, tá? Não vou dizer que é trivial para vocês. Então, por isso, eu vou dar aqui para vocês algumas dicas, alguns passo a passo. Esse passo a passo, você não é obrigado a fazer todo ele, não é? Às vezes, você vai pular alguma parte, não tem problema nenhum. Mas, didaticamente, você pode seguir cada um desses passos que eu colocar aqui, ó. Então, vamos lá. Você tem uma função de duas variáveis, você quer fazer um esboço do gráfico dela. Aí você vai dizer, nossa, professor, eu gostava tanto quando era de uma variável. Não, realmente, as de uma variável também são muito interessantes, mas agora você tem que dar um passo a mais também e aprender como é de duas variáveis. Então, a primeira coisa que você vai fazer é observar quem é o domínio e a imagem da sua função. Esse é o primeiro passo. Depois, você vai esboçar o traço da superfície no plano YZ. Como assim? O que seria esboçar uma curva no plano YZ? Gente, no plano YZ é quando o x é zero. Lembra disso, lembra disso. Toda vez que eu falar plano YZ, eu estou considerando x igual a zero. É que nem a gente fazia antes o plano XY, só que o plano XY é quando o z é igual a zero. Então, ó, plano YZ é o x que é zero. Depois, eu vou esboçar o traço da superfície no plano XZ. Então, aqui, o y que é igual a zero. Depois que eu fizer esses dois esboços, eu vou para a quarta parte. Esboçar o mapa de contorno da minha função, que são as curvas de nível, que é o que a gente já estava fazendo aqui. Por último, eu vou juntar todas as informações para construir o gráfico da minha função. E é isso. Então, você seguindo esse passo a passo, você consegue desenhar o gráfico de uma função de duas variáveis. Então, aqui ó, tem 3 exercícios para a gente fazer.
Bom, se não der para fazer tudo hoje, deixa para a próxima aula, mas acho que dá para fazer pelo menos os 2 primeiros. Eu vou seguir esse passo a passo, mas vocês vão ver que nem sempre eu vou usar logo todas as informações. Então, primeiro exercício, f de xy igual a x² mais y². Ele está pedindo o gráfico dessa função. Então, vamos fazer, gente. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o domínio em imagem. Então, primeiro passo, domínio e imagem. Nesse caso, qual é o domínio dessa função? Todo R2. E qual é a imagem dessa função? Os reais não negativos. Então, você vem e escreve. Domínio de f é igual ao R2. A imagem de f são os reais não negativos. Pronto. O segundo passo que ele me deu lá é para eu fazer um esboço no plano YZ. O que é esse esboço no plano YZ? Uma coisa importante que você tem que colocar na sua mente é que no plano YZ, uma característica principal é que aqui o x é igual a zero. Tá? No plano YZ é quando o meu x é igual a zero. Então, para você fazer um esboço nesse plano aqui, dessa superfície, você vai olhar para a sua função e vai igualar o x a zero. É isso que eu vou fazer. Então, aqui, ó, o meu z, que é f de xy, nesse plano aqui, eu vou fazer o z igual a f de 0y. Ou seja, eu venho aqui na minha função e coloco x igual a zero. Quando eu coloco x igual a zero, quem vai sobrar, gente, para mim? Só o y². Então, olha só. Nesse plano YZ, se eu for desenhar ele aqui, ó, vou desenhar o plano YZ. Então, aqui é o Y, aqui é o Z. Ou seja, quando x é zero. Nesse plano YZ, como é o traço da minha superfície lá, quando eu corto ela? Ou seja, o que eu estou fazendo é pegando a minha superfície e fazendo um corte no plano x igual a zero. Aí isso vai formar um desenho para mim. Que desenho é esse? Vamos olhar para cá. Quando eu igualei o x a zero, isso aqui deu z igual a y². Gente, bora trocar a letra. A pessoa só sei com outras letras. Eu só sei aqui sendo y, aqui sendo x. Tá. Se aqui fosse y, aqui fosse x, ia dar y igual a x². Como ia ser o desenho da sua função? Uma parábola com cavidade para cima. Tocando a origem? Sim. Pronto. Só que ó, no lugar do y é z. Está aqui o z. No lugar do x é y. Está aqui o y. Então, como é que é esse traço? É uma parábola tocando a origem. Com cavidade para cima. Tá aqui. Então, no plano, você tem a sua superfície. Quando você faz um corte nela, corta ela no plano x igual a zero, e você vê que desenho formou uma parábola. Exatamente como está aqui. Ó. Tá? Então, professor, mas para que eu vou querer saber isso? Calma, guarda essa informação, que isso aqui vai ser muito útil para a gente. Então, vamos para a terceira etapa. A terceira etapa seria fazer um esboço agora no plano XZ. Aí, bom, você vai pensar, se no plano YZ o x era igual a zero, então aqui o meu y que vai ser zero. E é verdade. Então, agora você vai fazer assim, ó, z igual a f de x zero. Então, agora, no lugar do y, você vai colocar zero. Se você colocar o zero aqui no lugar do y, ele vai sumir, vai ficar só x². Então, na hora que você for desenhar esse esboço, você vai fazer o plano,
Só que aqui não é o plano XY, é o plano XZ. E isso aqui é o gráfico do quê? De novo, de uma parábola. Concavidade para cima, a mesma coisa. Então, nesse caso, ó, deu o mesmo gráfico. A professora sempre vai dar o mesmo gráfico do plano YZ e XZ? Não, nem sempre. Talvez dê uma coisa totalmente diferente. Então, por isso que você tem que fazer os dois. Tá, quarto passo. Quarto passo. O quarto passo eram as curvas de nível. Curvas de nível. Gente, nesse caso, já até comentei sobre essas curvas de nível. O que eu faço? Eu coloco x² mais y² igual a k. A gente já fez isso. Ainda agora, aqui em sala. Se o k é igual a zero, eu vou ter uma circunferência? Se o k for igual a zero? Não, mas eu vou ter um ponto, né? Que é a origem. Se o k for igual a 1, eu vou ter uma circunferência? Vou. De raio quanto? Raio 1. Se o k for igual a 4, eu vou ter uma circunferência? Vou. De raio quanto? De raio 2. Tá? Então, como são as curvas de nível aqui? As curvas de nível elas são circunferências. K igual a 0, K igual a 1, K igual a 4 e assim por diante. Aqui é 1, aqui é 2, só que aqui a curva de nível é curva de nível igual a 4. Ó, as curvas de nível estão no plano XY, tá? Vou colocar aqui XY. Pronto. Então, ó, já sei qual é o domínio da imagem, já sei qual é o traço da minha superfície no plano YZ, já sei qual é o traço da minha superfície no plano XZ, já sei como são as curvas de nível, só está faltando agora o gráfico. Então, venho aqui, ó, vou até fazer aqui mesmo. Última etapa é o gráfico. Claro que para você fazer um gráfico dessa função, você vai desenhar no espaço. Então, eu venho aqui e faço os 3 eixos. Eixo X, eixo Y e eixo Z. Como é que eu vou juntar essas informações, gente? Primeiro, o domínio é todo R2. Então, onde eu colocar ponto aqui vai ter. Olha, a imagem só são os reais não negativos. Então, a minha superfície ela vai estar sempre acima do plano XY. Por isso que eu não fiz questão de estender aqui o meu eixo Z. Ela vai ficar sempre uma superfície aqui em cima, do chão para cima. Tá? Ok. Olha só, no plano YZ, como é o meu traço? Não é uma parábola no plano YZ? Então, eu venho bem aqui, ó, aqui nesse meu espaço, bem aqui, não é o plano YZ também? Então, eu vou desenhar a mesma parábola. Eu venho aqui, ó, desenho de novo a parábola. Aí, nesse caso, se eu quiser, eu já posso pular para cá, ó, para as curvas de nível. Como são as curvas de nível? Não são circunferências? Então, em cada altura, eu tenho uma circunferência. Como é que eu represento isso aqui? Ó? Vou desenhar circunferências em cada altura. Então, isso daqui já é o gráfico da minha função. Isso daqui é o famoso paraboloide. Se eu quisesse, eu poderia colocar também essa outra parábola, só que ó, no plano XZ. Então, é como se ela começasse aqui e terminasse aqui em cima. Ó, isso aqui seria a minha outra parábola no plano XZ. Tá? Então, esse aqui é o nosso paraboloide. Esse é o gráfico da nossa função. Alguma dúvida? Tá bem tranquilo, né? Aí, depois que junta todas as informações... Então, eu quero, ó, saindo daqui, dever de casa. Você sozinho lá na sua casa, tente resolver de novo o gráfico dessas funções que a gente está fazendo aqui em sala. Eu preciso que você, pelo menos na aula de hoje, depois de estudar, saiba fazer o gráfico aqui do paraboloide. E também dos outros aí que a gente vai ver. Tá, vamos para o segundo exemplo. Ó, nós só temos 3 minutos, mas dá tempo. Vocês vão ver que vai dar tempo. Aí o 13 a gente deixa para casa. G de xy é igual a x² mais y².
Bom, vamos lá. Eu não vou escrever de novo o passo a passo, o título deles, né? Só vou colocar aqui, ó. Primeira parte. Você já sabe que a primeira parte é o domínio em imagem. Só você olhar para o segundo quadro. Então, ó, o domínio dessa função g, qual é, gente, o domínio dela aqui? Aqui dentro tem que ser sempre maior ou igual que zero, né? Mas x² mais y² tem como ser negativo? Não. Então, nesse caso, é todo R2. Mesmo com uma restrição, é todo R2. Porque x² mais y², o que está aqui dentro, sempre vai ser não negativo, não importa o valor de x e y. Então, aqui o domínio é todo R2. E a imagem, qual é? A imagem são os reais não negativos. Que aqui não vai sair nenhum valor negativo daqui, só 0 em diante. Bom, aqui, ó, no segundo passo, eu vou fazer o plano XZ. Eu vou colocar assim, Z igual a G de 0, vou fazer o plano YZ. Vou igualar o X a 0. Quando eu igualo X a 0, vai ficar raiz quadrada de Y². Você já sabe que isso daqui é igual a Y? Não, é módulo de Y. Tá? Isso aqui é módulo de Y. Então, na hora que você for fazer o traço, você faz aqui, ó, o plano YZ e você vai fazer o gráfico da função modular. Como é o gráfico mesmo? É um V. Tá aqui, ó. Então, esse é o gráfico no plano YZ. Aí, na terceira parte, a gente vai fazer no plano XZ. Ou seja, eu vou fazer Z igual a G de X e o Y que é 0 agora. Bom, se o Y é 0 aqui, vai ficar raiz de x², que é módulo de x. Ah, professor, deu a mesma coisa de novo. Tudo bem, mas poderia não dar a mesma coisa, né? Então, nesse caso aqui, ó, o meu gráfico no plano XZ também é um V da função modular. Última parte, quer dizer, penúltima parte, curvas de nível. Eu vou igualar isso aqui, eu vou igualar, ó, a raiz quadrada de x² mais y² a k. Professor, mas que gráfico é esse? Vamos elevar os dois lados ao quadrado. Olha o que vai acontecer. Vai ficar x² mais y² igual a k ao quadrado. Então, de novo, como são as curvas de nível? São circunferências. De novo. Só que tem uma diferença aqui, ó. Quando é 0, aqui é 0. Quando k é igual a 1, aqui é uma circunferência de raio 1. Quando k é igual a 2, isso aqui já vai te dar uma circunferência de raio 2. Lembra que lá naquele outro exemplo que a gente estava estudando, para você ter uma circunferência de raio 2, o k tinha que ser igual a 4. Aqui não. O valor do k já vai ser o valor do raio, porque tem seu quadrado aqui. Tá? Por último, vamos fazer o gráfico. Então, olha só, você tem aqui o eixo x, y e z. No plano YZ, você tem uma função modular, então você faz aqui um V, e as curvas de nível são circunferências. Então, vou fazer de novo algo assim. Tá? Aqui é fazer uma circunferência. Pronto. Então, mais uma vez, só que agora você não vai ter um paraboloide, você vai ter o quê? Um cone invertido. Tá? Então, com isso, a gente finaliza essa parte aqui. Na verdade, na próxima aula, a gente ainda vai fazer o terceiro exemplo e depois a gente vai dar continuidade falando de limites para esse tipo de função. Bom, então é isso, gente. Obrigado pela participação de vocês hoje, obrigado pela presença. Sexta-feira tem prova, boa prova para vocês e a gente vai se ver novamente na segunda-feira. Até mais.